Objetivo: compreender e resolver situações e problemas envolvendo razões e proporções. Razão: sendo A e B dois números racionais com B diferente de zero, denomina-se razão de A para B o quociente A sobre B. Então, A sobre B eu vou chamar de razão. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, para ter uma proporção, vai precisar ter uma igualdade e duas razões dessa. Dados quatro números racionais A, B, C e D, diferentes de zero, nessa ordem, formam uma proporção quando a razão do primeiro para o segundo é igual à razão do terceiro para o quarto. Então, eu tenho a seguinte coisa. O A está para o B, assim como o C está para o D. O A é o primeiro, o B é o segundo, o C é o terceiro e o D é o quarto. Os números A, B, C e D são denominados termos da proporção. O primeiro e o quarto termo são denominados extremos, enquanto o segundo e o terceiro são denominados meios. Vamos ver aqui. Então, o primeiro e o quarto termo eu vou chamar de extremo. O segundo e o terceiro eu vou chamar de meio. Produto dos meios vai ser igual ao produto dos extremos. Então, A sobre B, eu vou ler A está para B. E C sobre D, eu vou falar que C está para D. As propriedades especiais das proporções. Então, o que é que eu tenho? Em toda proporção, a soma ou diferença dos dois primeiros termos está para o primeiro ou para o segundo, assim como a soma ou a diferença dos dois últimos termos está para o terceiro ou para o quarto. Então, o que é que eu tenho? Então, foi dado uma proporção. Como é que eu sei que é a proporção? Porque tem uma igualdade e duas razões. Então, o que é que eu vou fazer? Ele falou a seguinte coisa, que a soma do primeiro com o segundo está para o segundo, assim como a soma do terceiro com o quarto está para o quarto. Ou a soma do primeiro com o segundo está para o primeiro, assim como a soma do terceiro com o quarto está para o terceiro. Se eu falar relacionado ao segundo, então vai ser com o quarto. Vai ficar no denominador. Se eu falar que é o primeiro termo, então vai ser o terceiro. Eu posso fazer o primeiro e com o quarto? Não, fica errado. Ou o que é que eu vou ter? A diferença. Aqui foi a soma. Agora vem a diferença. A diferença do primeiro com o segundo está para o segundo. E a diferença do terceiro com o quarto está para o quarto. Ou a diferença do primeiro com o segundo está para o primeiro, assim como a diferença do terceiro com o quarto está para o terceiro. Então você vai ficar a critério seu para usar estas propriedades, o que se torna mais simples para você. Ou você poderá utilizar essa ou essa daqui, não tem nenhum problema. As outras propriedades. Em toda proporção, a soma ou diferença dos antecedentes está para a soma ou diferença dos consequentes. Assim, com cada antecedente está para o seu consequente. Vixe, é muito complexo, muito difícil. Vamos compreender. Então, vai ser dada a proporção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar o primeiro com o terceiro e somar o segundo com o quarto. Eu posso dividir pela A sobre B e posso colocar igual C sobre D. Vamos ver aqui. Tá aí. O jeito que eu falei.
o A mais o C, o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto. Então somei os dois de cima, somei os dois de baixo. Eu posso colocar igual ou a primeira razão, ou eu posso colocar igual à segunda razão, tanto faz. Também eu posso fazer a diferença. Como é que seria a diferença? A diferença seria o primeiro menos o terceiro, o segundo menos o quarto, que isso vai ser igual à razão entre A sobre B. Seria o primeiro termo. Ou a segunda razão. A menos C, o primeiro menos o terceiro, o segundo menos o quarto, que isso vai ser igual a C sobre D. Vamos aí o exemplo. Determine o valor de x para o qual as frações sejam equivalentes ou sejam iguais. Então vamos ver. O primeiro caso. Então tem uma proporção bem simples de se resolver. Então como é que eu vou fazer? Produto. No caso aqui apareceu o primeiro apareceu o primeiro termo desconhecido. Então vou multiplicar o extremo aqui, x vezes 12, depois multiplicar o 8 vezes o 9. Então vai ficar x vezes 12 deu 12x, 8 vezes 9 deu 72. O 12 está multiplicando o x, vai passar a dividir 2. Então 72 dividido para 12 vai dar 6. Vamos ver se tem mais. Tem. A B. Agora, o termo desconhecido é o terceiro. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, vou multiplicar o meio. 3 vezes x deu 3x. Agora, eu vou multiplicar 5 vezes 6 deu 30. O 3 que está multiplicando vai dividir o 30. Então, 30 dividido para 3 dá 10. Agora apareceu o termo desconhecido, o segundo e o terceiro. Como é que se faz? Bem, procedimento. Produto dos meios. Então vai ficar x vezes x, não dá 2x, dá x ao quadrado. 2 vezes 8 dá 16. Quando o número está, a letra está elevada ao quadrado, como é que eu vou fazer para aparecer? Eliminar esse quadrado. Vou jogar para depois da igualdade. Quando eu jogar, vai aparecer em forma de raiz quadrada. Quanto é a raiz quadrada? 16, 4. Vamos para mais um exemplo. Determine x e y na proporção, sabendo-se que x mais y vale 28. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a comparação, dessa proporção com essa proporção. Mas para me fazer a comparação dessa proporção com essa proporção, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter de utilizar as expressões, as propriedades das proporções na expressão. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer aparecer, aqui foi dado essa proporção, vou fazer aparecer x mais y, porque eu sei quanto é que vale x mais y, vale 28. Então, vou utilizar aquela primeira. Então, vou somar o primeiro com o segundo, dividir pelo segundo, somar o terceiro com o quarto, dividir pelo quarto. Então, somei o primeiro com o segundo, dividir pelo segundo, e somei o terceiro com o quarto, dividir pelo quarto. Então, a única coisa que eu posso fazer é essa soma aqui, ó, 3 mais 4, que vai dar 7. Pronto. O segundo passo, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a comparação dessa expressão, ou dessa proporção, com essa outra aqui.
para mim determinar os valores de x e y. Então, como é que vai ficar? Então, substituindo, ó, substituir mais y vale 28. Ó, x mais y vale 28. Então, substituir. Agora eu vou cruzar o meio pelos extremos. Então, vai ficar y vezes 7 deu 7y. 28 vezes 4 deu 112. O 7 que está multiplicando vai passar a dividir no 112. Então, 112 dividido para 16, dividido para 7 vai dar 16. Então, já encontrei o valor de y, que vale 16. Agora, eu vou encontrar o valor de x. Como é que eu vou fazer? Eu posso utilizar ou essa expressão ou essa expressão. Claro que eu vou utilizar essa daqui, está bem mais simples. Essa daqui está bem mais complexa. Eu tenho de usar as coisas mais simples para me determinar, para não ter grande problema ou grande dificuldade na hora de se resolver. Então, foi substituído, onde tinha y, eu coloquei 16, então formou a equação do primeiro grau. Vou encontrar o valor de x, então vou repetir o x, está mais 16, quando eu joguei para depois da igualdade, ficou menos 16, 28, tira 16, ficou 12. Então, o valor de x e de y, x vale 12 e y vale 16. Esses valores que eu encontrei são os valores que determinam para que as frações sejam equivalentes. Vamos para mais um exemplo. As massas de cobre e zinco que fundem para formar o latão são diretamente proporcionais aos números 3 e 7. Quantos quilogramas de cobre, quantos quilogramas de zinco são necessários para obter 40 quilogramas de latão? Então, como é que eu vou fazer? Então, eu vou equacionar. O que é que eu tenho? Eu sei que a massa de cobre com a massa de zinco, a soma deles dois para formar o latão vale 40. Então, vou batizar. Então, vou dizer que x vai representar a massa de cobre. Então, vou dizer que x representa a massa de cobre e o y representa a massa de zinco, onde somar o zinco com o cobre vai dar 40. Só que ele falou que a massa de cobre é diretamente proporcional a 7 e a massa de zinco é diretamente proporcional a 3. Diretamente é uma razão, uma divisão. Diretamente. Fosse inversamente, seria o produto de 7 vezes x. Então eu sei que x representa a massa de cobre, então vai ficar x sobre 7, que isso vai ser igual a massa de zinco, y sobre 3. Agora vamos resolver igual o problema anterior. Vamos aplicar a propriedade das proporções na expressão. Então vou fazer aparecer aqui, ó, vou ter de fazer aparecer nessa proporção x mais y. Então, para mim fazer aparecer x mais y, o que é que eu vou fazer? Vou somar x mais y e vou somar 7 mais 3. Ou posso dividir posso colocar igual a primeira razão ou a segunda razão. Então, vamos ver aqui. Então, somei, ó, x mais y sobre 7 mais 3. E eu repeti a segunda razão. Então, somando, que eu posso somar, 7 mais 3 deu 10. Repetir o resto. Agora, vamos fazer a comparação dessa expressão, dessa proporção, com essa outra proporção. Então, fazendo a comparação, eu vou ter. Então, aonde tiver x mais y, substituir o 40. Eu posso fazer logo essa divisão, ó. Posso fazer logo essa divisão, 40 dividido para 10 dá 4 e cruzar o meio pelos extremos, ó.
Cruzar o meio pelos extremos. Então, quando eu cruzei o meio pelos extremos, ficou 4 vezes 3, deu 12. Se não fosse, eu poderia fazer assim. Eu poderia multiplicar 10 vezes y daria 10y. 40 vezes 3 dá 120. Então, 120 dividido para 10 daria também 12. Mesma coisa. Fica a critério de cada um. Agora, eu vou encontrar o valor de x. Vou utilizar a expressão mais simples, a proporção mais simples. Então, vou utilizar essa daqui. Então, substituindo. Onde tinha y, eu coloquei 12. O 12 está somando, passa subtraindo. Então, 40 tira 12, ficou 28. Então, a resposta x vale 28 e y vale 12.